Antes de orarmos, aquiete o seu coração por um instante. Respire fundo. Silencie os pensamentos, porque antes de qualquer palavra sair dos seus lábios, Deus já conhece tudo o que se passa dentro de você. Seja muito bem-vindo ao canal Refúgio da Alma. Desejamos um bom dia, cheio da presença de Deus, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conduza em cada passo. E agradecemos a todos os irmãos e irmãs que estão reunidos neste momento para orar. Que a presença do Espírito Santo envolva cada lar, cada coração e cada vida agora. Antes de orarmos, vamos meditar na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Hoje vamos ler o Salmo 51:10, um clamor profundo por um coração puro e um espírito renovado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Este versículo nasce de um coração arrependido, de alguém que reconhece suas falhas diante de Deus e entende que somente o Senhor pode transformar o interior do homem. Davi não pede riqueza, não pede fama, não pede apenas livramento, ele pede algo maior, um coração puro diante de Deus. Porque o Senhor não se agrada apenas da aparência exterior, mas sonda o coração e prova os pensamentos. A Bíblia nos ensina que um coração puro é aquele que teme ao Senhor, anda em obediência, busca a verdade e deseja agradar a Deus acima de tudo. E quando Davi clama, renova em mim um espírito reto, ele reconhece que precisa ser sustentado pela graça de Deus para continuar andando nos caminhos do Senhor. Se esta oração edifica você, clique no gostei, compartilhe com alguém que precisa e inscreva-se no canal Refúgio da Alma para continuarmos unidos em fé e oração. Hoje Deus nos chama a olhar para dentro de nós mesmos, não apenas para aquilo que mostramos ao mundo, mas para aquilo que somos quando ninguém está vendo. Quantas vezes tentamos parecer fortes, mas por dentro estamos feridos? Quantas vezes sorrimos por fora, mas carregamos batalhas silenciosas na alma? O Salmo 51:10 nos lembra que Deus pode recriar o nosso coração, Ele pode limpar a culpa, Ele pode restaurar a alegria, Ele pode renovar a fé, Ele pode nos dar um novo começo. Talvez você tenha falhado, talvez tenha se afastado, talvez sinta o peso de erros do passado, mas a palavra de Deus declara: o Senhor é misericordioso, compassivo e grande em amor. Quando pedimos um coração puro, estamos dizendo: Senhor, transforma meu interior, muda meus pensamentos, cura minhas intenções, renova minha alma. Porque não é apenas sobre mudar atitudes externas, é sobre ser transformado de dentro para fora. E quando Deus renova o coração, Ele renova a mente, renova os sonhos, renova a esperança, renova a forma de amar, renova a forma de viver. Hoje, nesta terça-feira, Deus pode começar algo novo dentro de você. Ele pode curar feridas invisíveis, restaurar sua paz e derramar uma alegria que não depende das circunstâncias. Há batalhas que não fazem barulho, feridas que ninguém vê, lutas escondidas atrás de sorrisos, de atitudes corretas e até de uma aparência espiritual impecável. E uma das coisas mais perigosas na vida espiritual é quando tudo parece certo por fora, mas por dentro algo está adoecendo em silêncio. Jesus falou exatamente sobre isso. Ele alertou sobre uma fé que se preocupa mais com aparência do que com transformação, mais com reputação do que com arrependimento, mais com ser admirado do que com ser curado. Uma vida que parece limpa por fora, mas continua quebrada por dentro. É fácil ouvir essas palavras e pensar que elas servem para outras pessoas. Mas, se formos sinceros diante de Deus, sabemos que essa luta muitas vezes mora mais perto do que gostaríamos de admitir. Você pode estar no meio da igreja e ainda se sentir invisível. Pode servir fielmente e, mesmo assim, carregar batalhas secretas. Pode levantar as mãos no louvor enquanto o coração está pesado. E Jesus não fala isso para acusar, mas para salvar.
salvar você de viver uma fé cansativa, baseada em performance, onde a alma se esgota porque está sempre fingindo, nunca sendo curada. A palavra nos lembra que Deus não se impressiona com o exterior. As pessoas olham a aparência, mas o Senhor olha o coração. Isso confronta, mas também consola. Confronta porque não podemos nos esconder dele. E consola porque não precisamos nos esconder dele. Você não precisa fingir força. Você pode ser honesto, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Hoje, o Senhor está te convidando a trocar aparência por verdade, religiosidade por arrependimento, performance por intimidade. Ele deseja limpar primeiro o interior, porque quando o coração é transformado, a vida inteira começa a mudar. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Amém, Senhor, sonda o meu coração. Isso é um ato de fé e entrega. Jesus contou uma parábola que atravessa o nosso orgulho sem pedir licença. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era religioso, respeitado, correto aos olhos das pessoas. O outro era rejeitado, visto como pecador, alguém sem prestígio espiritual. O religioso orava falando de si mesmo. Listava suas boas obras, seus jejuns, suas ofertas, como se a oração fosse um palco e Deus apenas um espectador. Mas o outro homem mal conseguia levantar os olhos. Ele só disse uma frase simples, quebrada, verdadeira: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse algo que surpreendeu a todos. Foi esse homem que saiu justificado. Não o que parecia forte, mas o que foi sincero. Não o que queria ser visto, mas o que precisava de misericórdia. Aqui está a diferença entre 2 tipos de coração. Um quer provar algo, o outro quer ser curado. Um se apresenta cheio de argumentos, o outro se apresenta vazio, dependente, rendido. Deus não responde ao orgulho da mesma forma que responde ao arrependimento. Ele resiste à religião orgulhosa, mas derrama graça sobre o coração humilde. E essa pergunta ecoa hoje para mim e para você. Você está vivendo para um público ou para Deus? Está fazendo coisas espirituais para parecer forte ou permitindo que Jesus te transforme por dentro? Porque é possível fazer tudo certo externamente e ainda assim viver preso por dentro. É possível falar de fé e ainda lutar em segredo. Mas Deus deseja verdade no íntimo. Ele quer lavar o interior primeiro. Foi por isso que Davi orou: Cria em mim um coração puro, ó Deus. Ele não pediu desculpas melhores, ele pediu transformação. A palavra de Deus examina pensamentos, intenções e motivações. E quando ela revela algo, não é para destruir você, é para trazer você para a luz onde a cura acontece. Você não vem até Jesus porque está limpo, você vem porque precisa ser lavado. Ele é quem perdoa, ele é quem purifica, ele não apenas cobre o pecado, ele transforma o coração. Se você deseja um coração sincero diante de Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Deixe isso como uma oração pública de rendição. Senhor Jesus, tu vês tudo. Vês meus pensamentos antes das palavras, minhas intenções antes das atitudes e os desejos que muitas vezes tento esconder atrás de boas obras. Hoje eu não quero fingir força. Eu preciso da tua ajuda. Ajuda-me a buscar a tua aprovação e não os aplausos das pessoas. Ensina-me a amar a tua presença mais do que reconhecimento. Ensina-me a desejar misericórdia mais do que destaque. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que me preocupei mais com a aparência do que com o coração. Perdoa-me quando fiz a coisa certa, mas esperei ser notado. Quando servi, mas secretamente esperei elogios. Quando adorei, mas ainda temi o olhar das pessoas. Arranca de mim todo orgulho espiritual, toda ambição escondida, todo desejo de provar meu valor por desempenho. Eu reconheço, a salvação não é conquista, é presente.
Foi pela tua graça que fui alcançado, quando eu não podia me salvar. Obrigado pela cruz. Obrigado porque carregaste meu pecado, minha vergonha e minhas falhas. Eu rejeito agora toda a autossuficiência. Não quero viver tentando merecer um amor que já me foi dado. Sonda o meu coração, Senhor. Revela o que não te agrada. Eu não quero pecados escondidos, enfraquecendo minha vida espiritual. Guarda-me perto de ti, porque sem ti eu posso parecer religioso e ainda estar vazio. Ensina-me a permanecer em ti todos os dias. Ensina-me a lutar contra o pecado, não na minha força, mas no teu espírito. Livra-me da comparação. Livra-me do desejo de me sentir melhor que os outros. Mantém-me aos pés da cruz, onde lembro que preciso de misericórdia todos os dias. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova meu espírito quando eu estiver cansado. Restaura meu amor pela santidade, pela verdade e pela obediência no secreto. Que tudo o que eu faça seja para ti, mesmo quando ninguém vê. Forma em mim o caráter de Cristo. Que minha vida te glorifique, que haja mais de ti em mim e menos de mim no caminho. Eu entrego tudo em tuas mãos, confiando que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. Em nome poderoso e precioso de Jesus. Amém. Se você orou comigo até o fim, declare sua fé escrevendo nos comentários: Glória a Deus, eu quero um coração limpo. Senhor, visita cada lar representado neste momento. Responde às orações daqueles que escreveram nos comentários. Responde também aos que clamaram em pensamento, aqueles que não conseguiram digitar, mas que estão orando em silêncio. Visita os enfermos, Senhor. Leva cura, força, consolo e restauração. Estende tuas mãos sobre cada irmão que sofre e manifesta teu poder de cura. Que nenhum coração saia daqui vazio, que cada pessoa sinta a tua presença, o teu cuidado e o teu amor. Senhor, obrigado pela presença de cada pessoa que permaneceu até agora orando e ouvindo a tua palavra. Obrigado por cada vida reunida neste momento de fé. Abençoa cada inscrito, cada familiar, cada irmão que faz parte desta corrente de oração. Nunca se esqueça, Deus pode renovar o seu coração. Deus pode restaurar a sua alegria. Deus pode transformar a sua história. Continue confiando. Continue orando, continue crendo, porque quem anda com Deus nunca caminha sozinho. Que o Senhor te abençoe. Aqui é o refúgio da alma. Amém.